Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, a gente vai mergulhar num tema-chave da administração pública no Brasil. Olá, vamos falar sobre como o Tribunal de Contas da União, o TCU, faz o julgamento das contas dos gestores públicos, né? Exato. A nossa base aqui são trechos do regimento interno do próprio TCU. Um material, assim, denso, mas essencial para entender como o dinheiro público é fiscalizado. Com certeza. A ideia é destrinchar o processo, né? Tipo, quem é que tem que prestar contas, como o TCU analisa isso e o mais importante, talvez, o que acontece se algo dá errado. Perfeito? Então, vamos começar pelo começo, né? Quem, afinal, tem essa obrigação de prestar contas para o TCU? Olha, basicamente é qualquer pessoa que gerencia dinheiro, bens ou valores públicos federais. O regimento lista direitinho quem são esses responsáveis e um ponto importante, só o TCU pode liberar alguém dessa obrigação, tá? Ah, não é algo que o gestor decide sozinho. De jeito nenhum. E tem diferentes formas dessa conta chegar ao TCU, né? Sim, eu vi algo sobre tomada e prestação de contas. Qual a diferença principal? A prestação de contas é, digamos, o caminho normal, anual, da maioria das unidades. Já a tomada de contas acontece em situações mais específicas. Por exemplo, se o gestor não prestou contas no prazo ou se aconteceu alguma coisa que precisa ser apurada separadamente, sabe? Entendi. E dentro disso ainda tem ordinária, extraordinária, especial. Isso, são classificações dependendo da situação, do contexto da conta. Certo. E me pareceu que o TCU tenta ser eficiente, né? Li sobre critérios de materialidade, análise simplificada. Como funciona isso? Exato. Existe uma preocupação em focar onde o risco ou o valor é maior. Então, sim, o regimento prevê formas de simplificar a papelada, digamos assim. E até adiar a análise mais profunda, que é o tal do diferimento, para casos de menor risco. Assim, o tribunal consegue concentrar a energia no que é mais crítico, entende? Faz sentido. É uma forma de otimizar o controle. E tem também a exigência de demonstrativos de impacto socioeconômico para algumas entidades, o que é interessante por conectar a contabilidade com os resultados práticos. Legal. Mas e quando a coisa complica? Quando tem suspeita de problema sério, tipo desvio, omissão, prejuízo? Aí a situação muda. Entra em cena a tomada de contas especial, a famosa TCE. TCE. Certo. E o que ela é, exatamente? É um processo administrativo específico, bem mais rigoroso. Ele é instaurado justamente para apurar a responsabilidade quando há um dano aos cofres públicos. Seja porque o gestor não prestou contas ou não comprovou como usou o dinheiro, ou houve desfalque, desvio, qualquer ato ilegal que tenha causado prejuízo, entende? E quem tem que começar essa TCE? A própria entidade que sofreu o dano A autoridade administrativa local, o chefe do órgão, por exemplo? tem o dever de instaurar a TCE assim que souber do problema. É uma obrigação. E se ele não fizer? Bom, aí ele pode acabar sendo considerado responsável junto solidariamente pelo dano. E se a autoridade local não agir, o próprio TCU pode mandar instaurar a TCE. A norma é bem clara quanto a essa urgência. Entendi. Responsabilidade em cascata, de certa forma. Exato. E tem aquela questão do valor mínimo, né? Sim, eu li sobre isso, que abaixo de um certo valor de dano, a TCI não vai direto para o TCU para julgamento. Isso não é meio que deixar passar batido os prejuízos menores? É uma questão de estratégia e eficiência processual. O TCU estabelece um valor mínimo para que a TCI seja formalizada e julgada como um processo separado. A ideia é focar o esforço da TCI, que é mais cara e complexa, nos casos de maior impacto financeiro. Mas e os danos menores? Eles não são ignorados, geralmente. O que acontece é que eles podem ser anexados, juntados às contas anuais normais do gestor. Aí são analisados no conjunto, sabe? É um balanço entre o rigor e a racionalidade. Entendi. É uma forma de priorizar, então. E quando um processo, seja TCI ou conta normal, chega para julgamento no TCU, o que pode acontecer? Quais os tipos de decisão?
Bom, a gente pode pensar em três tipos principais de decisão. Tem as preliminares, que são tipo passos intermediários. O TCU manda fazer alguma coisa antes de decidir o final. Pedir mais documentos, chamar o responsável para se explicar, citar para apresentar defesa. Certo, para instruir melhor o processo. Isso. Depois tem as decisões terminativas. Elas encerram o processo sem julgar o mérito das contas em si. Por exemplo, se a dívida é considerada impagável por um motivo de força maior, tipo uma calamidade, as contas são chamadas de iliquidáveis e o processo é trancado. E o arquivamento? O arquivamento também é terminativo. Acontece, por exemplo, quando o valor do débito é tão baixo que o custo para cobrar seria maior que o próprio valor. É racionalização administrativa. Faz sentido. E o terceiro tipo? A decisão de mérito. Exatamente. São as decisões definitivas, onde o TCU realmente julga as contas. E aí tem três resultados possíveis: regulares, regulares com ressalva ou irregulares. Ok. Regulares imagino que seja quando tá tudo certo. Perfeito. Contas regulares significa que está tudo ok. Os números batem, os atos foram legais, legítimos, econômicos. O gestor recebe quitação plena, está liberado. E regulares com ressalva. Aqui tem alguma falha, mas é mais formal, sabe? Uma impropriedade que não chegou a causar prejuízo financeiro, o gestor também recebe quitação, mas o TCU aponta a falha e determina que seja corrigida. Entendi. É um ok, mas atenção disso aqui. Isso. E aí vem o cenário mais complicado: as contas julgadas irregulares. Quando isso acontece? E quais as consequências? Porque imagino que sejam pesadas. Muito pesadas. As contas são irregulares em casos graves. Omissão no dever de prestar contas é um deles. Praticar um ato de gestão que seja ilegal, ilegítimo ou antieconômico e que cause dano ao erário. Ou, claro, desfalque o desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. E as consequências? Primeiro, o TCU define quem é o responsável. Pode ser uma pessoa só ou várias, em responsabilidade solidária. E aí pode incluir não só o agente público, mas também terceiros que participaram da irregularidade, como uma empresa, por exemplo. Entendi. E se teve prejuízo financeiro? O débito? Se tem débito, o TCU manda citar o responsável. Ele tem 15 dias para pagar o valor ou apresentar defesa. Se não tiver débito, mas outras irregularidades, o TCU determina a audiência, que é para ele apresentar justificativas, também em 15 dias. E se a pessoa não responde? Aí é considerado revelia e o processo segue sem a manifestação dele. E se o débito for confirmado no julgamento final? O que acontece na prática? A decisão do TCU, que julga as contas irregulares e imputa um débito ou aplica uma multa, transforma essa dívida num título executivo. É uma dívida líquida e certa. Ou seja, pronta para ser cobrada. Exatamente. O responsável tem mais 15 dias para pagar. Se não pagar, o TCU tem mecanismos para cobrança. Pode pedir desconto no salário se for servidor, pode acionar o Ministério Público junto ao TCU para entrar com ação judicial de cobrança e pode também escrever o nome do devedor no CADIM, que é o Cadastro de Inadimplentes do Setor Público Federal. Existe possibilidade de parcelar essa dívida? Sim, o regimento prevê o parcelamento, mas as condições são definidas pelo TCU. Mas a cobrança vai acontecer de um jeito ou de outro. E tem uma consequência muito falada, que vai além do dinheiro, né? A inelegibilidade. Sim, esse é um ponto fundamental. Ter as contas julgadas irregulares pelo TCU numa decisão definitiva é uma das causas de inelegibilidade previstas na Lei da Ficha Limpa. Por quanto tempo? Por 8 anos. Isso mostra como uma decisão do TCU pode impactar diretamente a vida política e administrativa do gestor. Nossa! Fica muito claro que esse processo de julgamento de contas é um instrumento poderoso de controle e responsabilização. Sem dúvida. É um mecanismo central para garantir o que a gente chama de accountability, né? A prestação de contas e a responsabilização de quem usa o dinheiro público. Resumindo tudo, então, o julgamento de contas pelo TCU é esse processo estruturado, com regras claras, desde quem deve prestar contas, como elas são analisadas, até as decisões e suas sérias consequências. Exatamente. E como reflexão final, acho interessante pensar nesse equilíbrio que o TCU busca.
Que equilíbrio. Entre o rigor necessário do controle para pegar as irregularidades e punir os responsáveis e a necessidade de ser eficiente, de usar a racionalidade nos processos, como a gente viu com os valores mínimos e o arquivamento. É verdade. Como ser rigoroso sem ser excessivamente burocrático ou lento? Pois é. E como garantir a reparação do dano e a responsabilização efetiva sem gastar mais no processo do que o valor que se tenta recuperar. Fica essa questão, né? Como esse equilíbrio pode e deve evoluir, ainda mais com a complexidade crescente da gestão pública hoje em dia.